Eleições municipais aquecem a polarização, mas fortalecem o centrão. Eleições dos Estados Unidos chegam à reta final com o cenário indefinido. Eu sou o Gustavo Gobi. Eu sou Débora Bizarria. Não se esqueça de curtir e comentar e compartilhar esse episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Está começando o Livrescast. Bom, Débora, hoje o Livrescast vai ser... Vamos falar de eleição, né? Eleição que já passou, eleição que tá chegando aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, porque a gente sabe como as coisas lá podem afetar as coisas por aqui, mas vamos começar falando do que aconteceu no último domingo, o segundo turno das eleições municipais. Você votou bem, Débora? Tava legal a fila? Como é que foi? Eu não tenho título aqui em São Paulo. Não. Ah, você ficou em casa, então. Fiquei em casa. Ah, então você contou Você votou, então, no segundo lugar, né? Que foi a abstenção. Sim, voltei no segundo lugar. Primeiro Ricardo Nunes, segundo abstenção. Se bem que tecnicamente não, porque não teve segundo turno lá em Recife, onde está o meu título de eleitor, então só me abstive no primeiro. Você não deixou o seu voto no Príncipe. Não. Que pecado, que pecado. Cadê? Até porque vale dizer que o competidor dele era o nosso líder livre, Daniel Coelho. Sim, com certeza. Não, enfim, mas infelizmente não teve segundo turno para os dois aí, a gente poder votar nele de novo. No Daniel, no caso. Mas, bom, vamos falar do resultado aí desse segundo turno. Ele basicamente confirma a tendência que a gente já tinha visto no primeiro turno, que é realmente o fortalecimento do centrão, né? E aí a gente está falando de 3 partidos fundamentais, que são o MDB, o PSD e o União Brasil, que, junto aos outros partidos do centrão, terão controle de 63% dos municípios brasileiros a partir de 2025. E aí tem dois lados, né, dessa moeda. Eles conseguiram essa performance, a gente sabe, por conta do fortalecimento das emendas PIX, isso é um fato. Mais grana nas campanhas, melhor a performance, geralmente. E tem também um outro lado, que é a necessidade, o apelo da população numa eleição municipal por candidatos que sejam mais propositivos e menos lulistas ou bolsonaristas, né? Ou seja, que sejam mais focados na realidade local e menos... E não nessas pautas de costume, que a gente sabe que não existe Câmara de Vereadores ou Prefeitura que consiga legalizar maconha ou criminalizar aborto. Fato. Né? E vale dizer, o pessoal foca muito na questão das emendas PIX e tudo, e dinheiro do governo federal, e eu acho que isso é válido, mas vale dizer que o PT foi o partido com maior número de emendas PIX. E mesmo assim, encolheu perdendo prefeituras, sem contar dinheiro que vem de ministério, né? O Centrão tem ministérios no governo Lula, vale dizer, mas querendo ou não, mas querendo ou não, o partido do presidente é o PT. Então, vale dizer, né? O ministério consegue fazer obra, consegue fazer entregas ali locais, mas pelo visto o dinheiro não é tudo também. Ajuda muito, mas mostra que também não é tudo, dado o quanto o PT tem desidratado aí nas prefeituras. Pois é, e não só o PT, né? A gente também assim fala muito do PT, porque logicamente é o maior partido de esquerda do país, é o partido do presidente da República, mas se a gente for analisar esse grupo de partidos de esquerda, e aí a gente está falando não só do PT, mas PSB, PDT, PCdoB, PV, Rede e PSOL, esse grupo de partidos teve o seu menor número de prefeituras conquistadas nos últimos 20 anos. Então isso também quer dizer muita coisa, né? Eles acabaram ganhando eleição em 749 municípios, mas a título de comparação, em 2012, quando foi a melhor performance deles, eles conquistaram mais de 1.500, ou seja, mais que o dobro. Então realmente, apesar das emendas PIX estarem chegando aí nos candidatos do PT, eles não performaram bem nessa eleição. E dito isso, Débora, eu vou deixar uma pergunta capciosa para você. Chegou a hora de uma renovação na esquerda brasileira? E outra pergunta em cima dessa. A esquerda brasileira está realmente disposta a tocar essa renovação? Ou vai insistir no lulismo até que não dê mais? Começando pela segunda, quer dizer, a pergunta do meio. Vamos lá. Que é sobre, enfim, sobre renovação, mas embalando tudo. Eu acho que dá pra dizer que tá havendo a renovação na esquerda. O que não dá pra dizer é que tá havendo a renovação no PT.
As É pessoas verdade. muitas vezes tratam como se fossem a mesma coisa, mas não são, né? Se você pensar nos novos nomes da esquerda, como o já mencionado João Campos, Sim. ou até o Boulos, em certo sentido, enfim, apesar de não ser tão novinho assim na trajetória, mas é um cara não E ligado ao muito PT. menos nas ideias também. Não, muito menos, mas assim, é um cara que não é do PT, a própria Tabata, enfim, outros nomes aí, a maioria da galera jovem não é do PT. Aham. E o PT é hoje o partido com os candidatos, né, os mandatários, os políticos basicamente mais velhos de todos os partidos. Eu acho que isso reflete muito sobre a dificuldade que o partido está tendo de se renovar com candidatos jovens, né, com potencial político, preferindo ir para outras legendas de esquerda, como o próprio PSB, né, tanto do João Campos quanto da Tabata, ou mesmo para o PSOL. Se você tem uma pauta um pouco mais identitária, assim, mais ligada a minorias, a tendência é ir mais para o PSOL. Então, eu acho que a própria esquerda já está se renovando, aí a gente pode discutir o mérito das propostas, mas na pauta trabalhista está meio desatualizada, tudo, sim. Mas há novas figuras, há novas lideranças, mas não no partido hegemônico, no partido que é o principal partido do país. Então, acho que isso vai gerar um conflito, principalmente quando o Lula ou falecer, ou vier a falecer, ou deixar a vida política. Sim, e eu acho que esse atrito já está acontecendo. Ele não vai precisar que o Lula deixe a vida política para ele começar. A gente já viu durante a semana Gleisi Hoffmann e o Padilha, né? Gleisi, que, enfim, deputada federal, líder Presidente do partido. Presidente do partido, e o Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, que é do PT, eles trocando farpas publicamente sobre justamente essa questão da renovação do partido. Vamos combinar que quais rumos que o partido tem que seguir. Vamos combinar que a Gleisi trocando farpas com alguém do PT em público também não é a novidade Gleisi, sobre qualquer tema. A Gleisi, ela é um opositor ao PT, eu diria melhor do que muita gente do PL, viu? Com certeza, sem dúvida, né? Basta ver a briga que toma com o próprio partido quando tá. Partido não, né? Quando o governo tá tentando ser um governo de frente ampla, vamos dizer assim, tentando abraçar outras demandas da sociedade que não são típicas do PT, ela entra lá pra atrapalhar. É impressionante, sempre, quase sempre. Pois é. E olha, a gente teve um notado também enfraquecimento do bolsonarismo. Ok, o PL conquistou 4 prefeituras de capitais. Mas apenas uma delas são de fato do bolsonarismo raiz, dito bolsonarismo raiz, que foi em Cuiabá. Você tem, por exemplo, o PL em Maceió, que foi vitorioso com o JHC, mas que ele não é do bolsonarismo raiz. Você vê que ele está no PL. Mas em qualquer outro momento Não, pode não estar mais. Vale lembrar que o PL não é o partido do Bolsonaro. Do o Valdemar. Bolsonaro do qual o Bolsonaro está, é do É Valdemar. o partido do Valdemar. Vale de quem manda lá o Valdemar, então eu acho... E eu queria fazer uma menção ao meu amigo Joel Pinheiro, que já estava há um tempo ventilando a hipótese do bolsonarismo moderado, no sentido de que vai ter aí uma direita que fala que é bolsonarista, mas que não é tanto assim, ou que não depende tanto do apoio do Bolsonaro. O Marçal, no primeiro turno, desafiou esse apoio, Sim. em que a família Bolsonaro ficou meio balançada, foi contra no começo, depois mudou de ideia. Mesmo o Marçal não tendo chegado ao segundo turno, não dá pra não dizer que foi uma campanha vitoriosa. Ele Foi saiu pouquíssimo, muito maior muito do que maior. entrou na campanha. Tão maior que fez podcast, fez sabatina de um dos outros candidatos que venceu dele, que eu acho que eu nunca imaginaria um negócio desse. Imagina, você perde a eleição, assim, né? Você perde a eleição no primeiro turno, não vai pro segundo, mas tá lá sabatinando um dos outros candidatos. E logo o Boulos, E né? logo que você mais brigou, né? Exatamente. É bem... Acho que o recado aí das urnas também para o bolsonarismo é de que o bolsonarismo não é a única corrente que existe na direita, que existe uma direita um pouco mais moderada, eu diria, mais propositiva, que não está tão ligada às pautas de costumes, mas às pautas práticas. Você tem aí nessa direita uma liderança como o Tarcísio de Freitas, o Ricardo Nunes, reeleito prefeito de São Paulo, que sim, são aliados do Bolsonaro, mas que não abraçam o bolsonarismo como um todo, que é o caso, né, desses outros prefeitos aí eleitos pelo PL. E pensando nisso, acho que, lógico, isso é ruim para o bolsonarismo raiz, mas eu acho que é ótimo para a direita, para a esquerda, para a democracia. Eu acho que conectando com o tema que você estava falando da renovação da esquerda, né, e de como, apesar da esquerda, enfim, precisar se renovar, o PT tá ali segurando, eu acho que seria muito positivo a gente ter um sistema em que você não
não fica refém de duas pessoas, do que duas pessoas acham. Seria o Lula e o Bolsonaro. É muito ruim para a democracia a gente ter partidos políticos ou grupos políticos inteiros que dependem de uma pessoa, sabe? Assim, imagina, o cara fala sim, abençoa esse candidato. Cacique, né? Exato. Quando tem alguns caciques já é ruim, mas ter dois apenas consegue ser muito pior, porque você evita renovação, você evita que ideias e necessidades novas arejem, né, o cenário político. Então, quanto mais essas figuras polarizantes se enfraquecerem, tanto melhor. Pois é, eu acho que a reforma política, que vem sendo tocada desde 2018, tem ajudado nisso, né? Acho que a cláusula de barreira, ela tem estreitado um pouco o caminho de alguns partidos mais periféricos. A gente vê uma migração para partidos que já têm um corpo maior. O próprio PSD, que a gente está falando, que foi um dos grandes vitoriosos aí, ele abrigou muita gente que não foi eleito pelo PSD, né, feito na eleição passada, mas que foi para o PSD porque tá vendo a coisa afunilar, os partidos se reduzirem, tendo que passar da cláusula de barreira. E eu acho que isso é bom para o eleitor, né? O eleitor, ele vai conseguir ter um panorama melhor de que, olha, esse partido tá aqui, esse tá ali, esse tá acolá, e ele consegue montar um pouco um mapa na cabeça dele, ou menos como... Se você tem menos opções nesse mapa, você consegue ver melhor as opções que estão... Eu sou um pouco menos otimista, Gobi. Eu acho que vai depender muito... Assim, claro que a reforma política não atrapalha esse ponto que você está trazendo, mas eu acho que para ele acontecer de fato, a gente precisaria de partidos políticos com governança melhor. Com certeza. A gente trabalha essa pauta aqui no Livres, porque se o partido político... Porque aqui no Brasil é assim, né? Pauta municipal é distante de Brasília, às vezes você vê PL, PT, às vezes até do mesmo lado, dependendo da cidade. Sim. E por quê? Porque os partidos não estão focados tanto nas propostas, muitas vezes, em alianças locais e regionais. Então, seria muito positivo que, com essa reforma e tendo menos partidos, os partidos passassem a ser mais voltados para agendas, como é nos parlamentos europeus. A gente sempre gosta de estar, né? Você tem o Partido Liberal, o Partido Social Democrata, o Partido Verde, os conservadores, o cristão, os radicais claro, de esquerda e de direita, e você sabe... É muito transparente. É muito transparente, e até quando eles estão juntos, você sabe, assim, não, o Ministério da Educação foi para os liberais, por exemplo, e o Partido Verde com o meio ambiente, faz sentido? Então você consegue ver, ok, quais são as pautas de cada partido que estão sendo implementadas no governo. Aqui no Brasil é quase impossível fazer isso. Então... Quando acontece, são casos raros, assim, eu acho que um exemplo que é bem prático, que chega perto disso, seria o caso da Tebet, quando virou ministra, né? Ela tinha uma agenda, ela colocou propostas na mesa do Lula e falou, olha, eu topo se essas propostas aqui andarem, se eu conseguir tocar isso aqui no ministério. Ela é um bom exemplo porque a agenda é dela, não é do partido. Não, claro que não, ela é do MDB, né? É esse o ponto, a agenda é da Tebet, não é do partido. E o mais próximo que a gente chegou, né? Não que a gente esteja lá. Mas... Então, vale dizer isso, assim, que eu concordo no sentido que a reforma política é positiva nesse sentido, de reduzir a quantidade de opções e de, né, forçar algumas federações, alguns partidos se juntarem, mas a gente precisa de muito mais de fazer com que as lideranças políticas, né, principalmente os partidos, comecem a montar agendas programáticas e não só pensando, eu sou, falando de Alagoas, né, eu sou do lado do Lira ou do lado do Renan Calheiros, pô. Qual é a diferença em termos de agenda? Essas opções mesmo. Mas qual é a diferença dos dois entre agenda? É conquistar o poder, Exato. Essa é a agenda. É uma agenda comum até. Mas, ainda falando nesse tema, agora projetando 2026, tá? Porque domingo acabou a eleição, começou 2026 para muita gente. E a gente sabe que esse domínio do Centrão nas prefeituras vai ter um impacto direto nas próximas eleições, porque quem quer ganhar vai ter que ter o apoio desses partidos. É sempre bom falar isso. Eu tenho que explicar. Eu não sei se tu passa por isso, Gob. Tem que explicar como funciona a relação de uma eleição com a outra para os amigos que não são cracudos de política. Com certeza, super importante. Então, o que a gente... É uma coisa cíclica. Ter um prefeito ajuda a eleger deputado federal e estadual, porque você vai ter uma base política lá, vai tirar fotinho junto, vai inaugurar coisa junto. O cara que é deputado manda emenda pro local, que gera recursos, gera alguma política pública ou construção de alguma coisa específica. E isso se retroalimenta. Então, ter mais prefeitos é importante para os partidos, porque facilita ter deputados e vice-versa. Ter deputados vai ajudar a ter fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV... Vai passar a cláusula de barreira, que também vai ajudar, consequentemente, a ter mais prefeitura e governo de estado também. Sim. Então é um ciclo certo. Quem conseguir embalar nesse ciclo vai colher vitória atrás de vitória. Ou pelo menos facilita bastante, né? Com certeza. Mas aí que tá. A gente viu a polarização enfraquecer. A gente sabe que um pouco disso se deve ao fato de ser uma eleição municipal.
e agora com o Centrão no controle da maioria das prefeituras. Como que fica o desenho, ou pelo menos o que, é que a gente tem até agora de factível sobre o que esperar de 2026? Lula, pelo que tudo indica, vem para reeleição. A idade não vai ser um impeditivo para ele, ou pelo menos ele acha que não é. Ou pelo menos até agora, né? Até agora não foi. Eu nunca duvido do roteirista do Brasil, não. Ah, também não. Bolsonaro, por outro lado, está inelegível. Também não se sabe se até lá ele conseguirá não ficar mais inelegível. Mas a gente, como viu esse crescimento dessa direita mais moderada nessas eleições, é possível que, nesse sentido, as coisas continuem como estão. Bolsonaro seguindo inelegível, e aí uma nova liderança à direita surge, naturalmente mais moderada, mas ainda com o apoio de Bolsonaro. Eu tô correto nessa análise? Acho que sim. Acho que é uma aposta segura, né? Mas, de novo, eu nunca duvido do Não. roteirista do Brasil. Se um dia eu acordar e ver que o STF o STF não, né? O TSE não considera mais o Bolsonaro inelegível, não vai ser uma surpresa, até porque com o Lula aconteceu algo muito parecido. Então, no fim das contas, é mais um jogo de poder, né? Do que o fato de ele ter cometido crimes eleitorais ou não. É o quanto ele consegue convencer quem precisa convencer a voltar ao jogo. Exato. Bom, falada das eleições brasileiras, né? Que, enfim, Débora não votou, mas nos 2 turnos eu cheguei lá, não tinha fila nenhuma, apertei alguns botõezinhos e já tava votado. 3 botõezinhos, né? Né? Tem pra vereador também, né? No segundo, no primeiro turno, né? No segundo são só 3 mesmo. Mas tem uma eleição por aí que não é tão simples, né? Tem um pessoal já votando por correspondência, votando dias antes. O próprio Joe Biden já votou. E aí tem urna que é queimada, não sei Tocaram aonde. fogo, que nem fosse DCE. Pois é, gente, assim, né? Nem todo país consegue fazer do jeito que o Brasil faz. Mas a gente tá falando aqui da maior democracia do mundo, tá falando dos Estados Unidos, né? Mais longeva democracia liberal da nossa história, que vai ter eleições na próxima semana, no próximo dia 5. Os americanos que ainda não votaram pelo correio vão às urnas para poder eleger o novo presidente, novos senadores também, e algumas outras questões, né? Tem alguns estados aí que estão votando legalização de maconha, eles sempre incluem algumas votações assim, inclusive teve estado que tem 2 folhas de votação, vai ser um negócio Eles absurdo. incluem os plebiscitos mesmo no meio da... Mas enfim, aqui a gente está para falar do que realmente impacta o Brasil, que é a eleição presidencial, é Donald Trump, é Kamala Harris no páreo. Estamos a poucos dias da eleição e o cenário ainda parece indefinido. O Trump tinha a dianteira quando ele quase tomou, né, o tiro. Todo mundo falou, Sofreu um atentado. Sofreu um atentado, todo mundo falou, tá ganho, mas aí veio o Joe Biden, desistiu, Kamala Harris entrou no jogo, deu um novo gás para os democratas, e aí todo mundo começou a falar que a Kamala pontou e ia ganhar. Agora, na reta final, o Trump parece que reconquistou um pouco mais da atenção do eleitorado. E a gente sabe que os estados-chave, que são 7 estados, são os que de fato definem a parada. E nesses 7 estados a coisa está muito equilibrada. É Instituto A dando vantagem curta para Kamala Harris, Instituto B dando vantagem curta para o Donald Trump. A questão é, Débora, com a eleição de um ou de outro, o que é que a gente pode ver de impacto na política externa e, claro, em relação ao Brasil? O que é que isso pode mudar nas nossas vidas, ou ao menos na nossa política brasileira? Assim, com Kamala a tendência é ter continuidade, né, na relação Brasil-Estados Unidos, porque, enfim, pelo menos eu não vi grandes indícios de que ela faria políticas significativamente diferentes do Biden. Apesar de ser uma outra candidata, claro, a relação vai ter que ser construída do zero, mas por ser do mesmo partido, já é vice, também, né? Então, assim, Trump dá indício de que vai ser bastante protecionista. O Lula também não é muito interessado em comércio internacional, assim, em acordos bilaterais, mas eu acho que seria bem negativo para o comércio internacional como um todo, porque ter o presidente da maior economia protecionista, acho que poderia retroceder a gente nas trocas, né, na globalização, ou na inclusão global, para usar um termo que a gente usa aqui muito no Livres. A outra coisa que, como o Trump é mais, né, voltado para a política doméstica,
talvez, assim, é muito difícil especular, talvez a gente visse menos interferência em conflitos externos, né, como Rússia e Ucrânia, Eu duvido muito. e outras. Não, pelo menos os indícios do Trump são menos interferindo, não vou dizer de sair totalmente, mas menos interferências em lugares como Israel, Ucrânia Mas e aí companhia limitada. tem o ônus e o bônus, né? Que é o quê? Ele promete ter menor intervenção, promete resolver a questão da guerra. Não, acho que não é resolver, não. É só não gastar dinheiro Mas a questão de exército com é isso. pelas vias erradas, né? Não, Ele é um grande amigo do Putin. E não, em então... nenhum momento eu tô defendendo isso como uma coisa positiva. Ok. Não, eu tô fazendo só uma análise do que eu li a respeito do Trump. Eu acho, assim, me parece que ele não quer se envolver muito com o resto do mundo. Isso com o comércio, é bastante protecionista, tem um discurso muito de desenvolvimento da indústria, trazer a indústria de volta, né, que foi pra Ásia, sei lá, nos anos 90, a indústria americana, e atender uma demanda de um eleitor que chama, né, blue collar, né, o trabalhador clássico, né, que já perdeu esse emprego, sei lá, tem 30 anos. Não quer ver seu emprego sendo levado Exatamente, para a Ásia, e ao mesmo tempo dizer que não quer se meter muito, ou quer se meter menos nesses conflitos interregionais. E aí pode ser que ele acabe até roubando ali uns eleitores mais pacifistas e tudo. Aí você pode dizer, Débora, mas isso não é uma coisa positiva. Eu não tô falando uma coisa positiva, né? Porque existe, querendo ou não, por mais que a gente não goste de conflito, existe uma demanda por participação geopolítica das grandes potências e, querendo ou não, deixar do outro lado só China e Rússia se metendo no mundo me parece um equilíbrio complicado para quem defende a democracia, né? Com certeza. Que por mais que os Estados Unidos tenham se metido em vários conflitos, muitas vezes, né, pelos motivos errados e, enfim, não conseguido implementar democracias, sem contar, né, no apoio às ditaduras no passado, enfim, sem entrar nesse mérito, eu acho muito complicado a gente deixar o Ocidente, vamos dizer, a mercê aí das autocracias democracias liberais e regime comunista chinês ali dominando tudo. Eu acho complicado. Pois é. Acho que é bom. As questões de política externa realmente são um peso para muitos eleitores, né? A gente sabe que, enfim, a questão da Ucrânia, a questão de Israel, o Partido Democrata, seja com Biden, seja com Kamala Harris, vai seguir nessa atuada, de seguir dando suporte para a Ucrânia, seguir dando suporte para Israel, até de uma forma mais crítica, né? Os americanos, os democratas, eles apoiam, mas com algumas restrições, com críticas ao governo especificamente. Especificamente. Não é o Estado, é o governo. Exatamente, de Israel. Então, assim, com a Kamala deve seguir dessa forma. Agora, o Trump, eu não imagino que ele vá conseguir reduzir isso, porque eu acho que ele não tem um perfil pacifista. Eu acho que ele tem... Ele é egocêntrico, é outro driver. Então, e ele tem relações com essas autocracias que a gente mencionou, e aí falando da Rússia, Coreia do Norte, que eu tenho certeza que por mais pacifista que sejam alguns eleitores americanos, eles não querem um presidente dos Estados Unidos que seja aliado desses presidentes, desses ditadores. Então, assim, é uma faca de dois gumes, porque a gente acaba se baseando na promessa, e eu acho que a entrega do Trump não vai ser nesse sentido. Eu acho que o menor dos problemas do Trump é essa pauta, né? Ele tem um histórico de ter apoiado, né, manifestações antidemocráticas, como foi o caso aqui do Brasil com o Bolsonaro. O 6 de janeiro, ainda se fala do 6 de janeiro lá nos Estados exatamente. Unidos. Então, acho que a questão externa talvez seja até mais secundária em relação a todas as preocupações que parte do eleitorado está expressando. Pois é, e aí falando justamente dessas preocupações, né, do eleitorado americano, você vê também uma campanha que o Trump apela muito para a questão imigratória, né? A gente viu ele falando que tinha gente na fronteira comendo carne de cachorro e depois foi desmentido. Enfim, para ele é uma questão muito forte, ele explora isso muito, e a gente sabe que ele tem uma parte do eleitorado que realmente vê a imigração como um problema, e às vezes não é nem a imigração como está, é a imigração pelo fato da imigração. Chegar mais gente aqui... Não, e vale dizer que... Vai roubar meu emprego. Imigrar para os Estados Unidos não tá fácil, viu? Não. O Cato, vale dizer o Instituto Cato, que, querendo ou não, é um parceiro nosso, enfim, é do movimento liberal internacional, fez uma simulação em que você pode colocar, gostaria de imigrar, você pode botar, né, que você tem diploma superior, qual é seu status, é refugiado, sei lá o que é.
E aí você coloca lá, vou precisar de um advogado para aumentar minha chance. Ele dá o custo de tempo e o custo de dinheiro. Um simulador. Faz um simulador e, gente, não é fácil. Não é fácil. E mesmo pessoas, assim, que falam, não tem que ser tão fácil assim imigrar, estão reclamando que mesmo o que a gente chama de profissionais com alta qualificação estão com dificuldade para os Estados Unidos. Sim. Então, até a pauta da imigração, eu acho muito interessante porque os Estados Unidos virou o que virou em grande medida por receber pessoas qualificadas do mundo inteiro. É a marca dos Exato. Estados Unidos. Ou pessoas que não eram tão qualificadas, mas que tinham essa gana de crescer, de trabalhar, de dar duro. E a gente tá vendo o backlash, né? Tá vendo as pessoas não querendo mais, mas eu queria desmistificar isso. Não é tão fácil migrar para os Estados Unidos como muita gente pensa, não. E a outra coisa, né? Existia um acordo bipartidário sendo costurado na Câmara e no Senado, o qual o Trump atrapalhou e fez morrer por ego pessoal também, porque seria uma grande vitória política do governo Biden, e ele fez de tudo para puxar esse acordo e não fazer ele avançar. Seria um acordo que traria regras até mais duras para a imigração, mas por questões políticas ele acabou freando isso. Então, às vezes não é muito sobre resolver o problema, né? Às vezes é mais sobre manter uma narrativa que vai te fazer ganhar voto. Exato. E do lado da Kamala isso existe muito também, né? A gente vê a campanha dela focando muito na questão dos direitos reprodutivos, toda aquela questão do aborto legal nos Estados Unidos, Roe versus Wade, que teve retrocessos na Suprema Corte durante o governo Biden. Na última semana agora de campanha, ela fez evento com a Beyoncé, e a Beyoncé, tem um público gigantesco, fez um evento no Texas, que é o berço da luta pelos direitos reprodutivos. Então, por um lado, a Kamala também segue o caminho dela, mas ela tem um teto de vidro, que é o fato de que ela foi vice-presidente durante os últimos 4 anos, e quando você é vice-presidente durante 4 anos, você não pode prometer muita coisa, porque as pessoas vão falar, por que você não fez isso nos últimos 4 anos, né? Então, existe esse peso político para ela também, dela tá propondo uma nova América, porque até agora essa nova América não veio, já que você estava lá o tempo todo. E vale dizer, assim, que pelo que eu vi de pessoas que estão nos Estados Unidos, estão acompanhando super bem, super de perto, né, em loco, a disputa, parte do discurso da equipe da Kamala, não vou dizer que é dela especificamente, é do fim do mundo. Se o Trump ganhar, vai ser o fim do mundo. E já tem reports, né, dizendo que esse tipo de discurso está desengajando parte do eleitorado. Sabe? Então eu acho que tem uma questão estratégica aí, independentemente de você achar que o Trump é o fim do mundo ou não. Não é esse o ponto. Os outros de fascista dificilmente dá certo. Pode ser verdade, em alguns casos. Mas não vai te ajudar eleitoralmente, porque... Costuma não ajudar, pelo menos, né? Porque as pessoas não vão olhar e pensar, nossa, realmente ele é fascista. Não, elas vão olhar e pensar, nossa, acho que ela tá exagerando até porque, às vezes, fascistas são eleitos, né? Mesmo. Exatamente. Então, assim, é mais sobre comunicação e discurso do que sobre o mérito. Ou ideologia, às vezes, até. Si. Pois é, mas, só na reta final da eleição, você realmente quer... Tipo, a tua cartada final é realmente chamar o outro de fascista? Eu não acho que é a melhor estratégia. Mas, enfim, veremos muito em breve, né? Depois que contar em todas as cédulas. Quando sai do resultado, porque a previsão de sair o resultado, sabe? Alguns dias depois, né? Da eleição, porque não é Brasil, né? Nem todo mundo tem a nossa querida urna eletrônica. Nessas eleições já tinha capital dando o resultado final em menos de 1 hora, o que é algo sensacional. Inclusive, se me permitem aqui o jabá, acho que quando esse Livescast sair ao ar, já estará no ar um artigo meu com o nosso querido Lyle Swim, da Atlas Network, parceiro nosso, né, sobre o que as eleições americanas podem aprender com a eleição brasileira nesse sentido. Olha aí. Uma análise bem Pode interessante aprender a contar. que a gente... Acho que um sistema virtual, né, gente? Estamos em 2024. Eletrônico aí, que dê pra você contar. Por favor, né? A democracia mais longeva aí do mundo, gente. Será que já não é hora? Bom, vamos deixar aí em algum lugar aqui da descrição o link, quem quiser acessar e conferir esse artigo. Vamos agora para as atividades do Livre da semana, porque, né, as eleições aí aconteceram, segundo turno. Tivemos a eleição aí do nosso querido líder livres, Sérgio Vitor, como prefeito de Taubaté, com 61% dos votos. Uma grande vitória aí. Parabéns, Sérgio Vitor.
E Pois vale é. dizer que o Sérgio Vitor já foi deputado estadual aqui em São Paulo, Sim. defendeu pautas do Livres, fez um ótimo trabalho. Então fica aí nossa expectativa para continuar ajudando o Sérgio Vitor a fazer com que Taubaté seja um lugar do liberalismo por inteiro. Com certeza, e a atuação dele como deputado estadual foi nesse sentido. Ele que, por um lado, foi um dos deputados responsáveis pela aprovação do Código de Defesa do Empreendedor aqui em São Paulo, e também, por outro lado, né, se você pensar na liberdade, mais na questão dos costumes, ele também foi um dos coautores da lei que permite hoje a distribuição de remédios à base de cannabis no SUS em São Paulo. Então, enfim, o histórico dele aí mostra a defesa da liberdade por inteiro, que esse seja o tom em Taubaté nos próximos 4 anos. A gente deseja aí muito sucesso e, claro, né, vamos trabalhar junto com ele aí para levar ideias liberais para a cidade. Acho que o Brasil todo vai estar de olho aí em Taubaté, os avanços que ele vai promover por lá. Então, muita sorte ao Sérgio Vitor nesse caminho aí para tornar Taubaté de fato livre. E também tivemos algo muito legal lá em Teresópolis, né, Débora? Foi muito bacana. Regina Fechó articulou proposta do Caderno de Políticas Públicas de 2024, ou seja, pautas municipais, lá em Teresópolis. Pois é, tiveram duas. Ela é uma líder livres, né? Ela não é vereadora, mas ela conseguiu articular com a vereadora Érica Marra a protocolação de 2 propostas que estão no nosso caderno. A primeira delas é o Adote uma Escola, né, que tem o objetivo aí de facilitar a participação de entidades privadas na gestão e manutenção de instituições de ensino. E a outra proposta é de proibição de inauguração e entrega de obras públicas que estejam incompletas, algo que o nosso líder livres, Jamir Khalili, que se reelegeu vereador agora lá em Governador Valadares, aprovou por lá. A gente incluiu no caderno e já está tendo repercussões aí em todo o Brasil. E por que isso é importante, né? A Adote uma Escola incentiva que a sociedade civil e as instituições privadas consigam participar ali da manutenção da, geralmente, estrutura física, né? Sim. Da escola. E a proibição da inauguração de obras acabadas já diz a que veio, né? Que é evitar que a pessoa tenha um ganho político por algo que nem está pronto, pelo amor de Deus. Mas não é uma coisa tão incomum assim. Muito comum, muito E vale comum. dizer, né, no caso dessa articulação, que se você é líder livres ou até associado e quer receber o caderno de políticas públicas, você pode acessar nosso site e pedir. Também pode, já tendo o caderno de políticas públicas, ou a versão digital, a versão física, pode ir na sua Câmara de Vereadores, na sua Assembleia Estadual e conversar com o vereador, o mandatário que você tiver mais afinidade, para levar as ideias de políticas públicas, e avisa aqui para a gente do Líderes, para a gente comentar essa boa iniciativa, porque é fundamental. A gente não conseguiria implementar essas políticas sem a ajuda dos nossos líderes livres. Pois é, o pessoal aí bota a mão na massa, né, para poder fazer isso acontecer. E se você nunca fez isso antes, fala com a gente, se associa para a gente te ajudar nessa missão, porque é muito importante, né? Acho que não só a gente ter liberais eleitos, mas liberais dispostos a conversar com eleitos que às vezes não são liberais, para fazer propostas como essas 2 aqui que a Regina Fechó está levando, no caso, para Teresópolis. Se tudo der certo, vão ser aprovadas aí, fazer a liberdade avançar na cidade dela. Então, se você quer contribuir para a liberdade na sua cidade, no seu estado, no Brasil, você precisa se tornar um associado Livres em eusoulivres.org/participe. Você entra lá, escolhe o melhor plano para se associar. Eu, particularmente, o meu favorito é o plano avançado, que faz a pessoa receber todo mês uma box que nem essa aqui que está em cima na nossa mesa aqui, que vem com produtos do Livres todo mês. E não só recebe a box, mas também tem acesso aos encontros do Conselho Acadêmico. Olha aí. No último a gente falou sobre política social com a Cecília Machado, e no próximo a gente vai falar sobre privilégios na esfera pública, reforma administrativa com Bruno Caraza e Vera Monteiro. Então, assim, dá tempo de você assinar, receber sua box Livres em novembro e participar do encontro do Conselho Acadêmico, hein? Olha aí, em novembro, inclusive, o tema dos itens do box é Hayek. Então, se você é fã do Hayek, esse é o momento de se tornar um associado Livres, que, tá vindo coisa boa por aí, eu vi. A camisa é lindíssima, tá? No próximo Livrescast a gente mostra aqui pra vocês. Mas vamos ficando por aqui no Livrescast dessa semana, né? Na próxima semana, Mano e Magno estão de volta aqui pra tocar o Livrescast. Espero que você tenha curtido aqui o nosso papo. Se você ouviu até aqui, sempre bom lembrar, não se esquece, se você tá vendo pelo YouTube,
deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Se você está ouvindo pelas plataformas de podcast, não esquece também de avaliar, deixar aquelas 5 estrelas para fazer os nossos episódios aqui chegarem a mais pessoas nas plataformas. Não é isso, Débora? É isso aí. E a gente se vê na próxima, galera. É isso aí, galera. Até o próximo Livescast. Tchau!